nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhe que não levasse nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e que não levasse 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Boas-vindas ao mês de fevereiro, irmãos e irmãs. E vamos agendar. Dia 14 vai começar a Quaresma, preparação para a Páscoa do Senhor. É muito mais fácil seguir as tradições dos homens do que o mandamento de Deus. Os santos e santas, muitas vezes, pagaram com a vida sua fidelidade a Deus e ao Evangelho. Uma coisa é respeitar os povos e suas culturas, outra coisa sacrificar o Evangelho à cultura. Peçamos a graça de jamais esvaziar a palavra de Deus em troca de adesões duvidosas. É assim que a palavra de Deus nos convida a irmos, primeiro nos sentir chamados, convocados, no dia do nosso batismo. Independente do batismo, a vida já é primeiro chamado. Então Deus nos deu a vida, então zelemos dela, da nós e de tudo que vive. Mas pelo batismo existe um chamado mais específico ainda. Eu sou cristão, então vou cuidar da vida. Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vida e em abundância. Então o Senhor nos chama, nos instrui, nos abençoa e nos envia para que nós continuemos sendo instrumento da vida plena em meio à multidão. Jesus recomenda: não fique perdendo tempo. Esse negócio de passar em casa diz respeito àquela lerdeza, você chega, conversa, para. Não é isso que Jesus quer. Às vezes existe uma demora. Há pessoas que esperam se aposentar, não sabem nem se está vivo amanhã. Há pessoas que vivem uma indiferença muito grande em relação à educação dos próprios filhos. Há pessoas, às vezes até professoras, que acham que é perca de tempo, um prejuízo e se colocam contra o Evangelho. É de doer o coração, porque é um educador de pessoas. E educação não diz respeito a reproduzir conteúdo de livros, mas daquilo que eu acredito também. Se eu não acredito em Deus, acredito somente nas forças humanas, no que o humano reproduz. Outra coisa que Jesus diz: é impossível você ser um evangelizador se você estiver apegado às coisas. Quantas vezes nós queremos que o outro respeite a nossa dificuldade de fazer a missão por conta das minhas ocupações? Se eu estou trabalhando, se eu tenho um emprego, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma fazenda, se eu tenho tudo, então eu chego a dizer, expor isso para que todos dizem: olha, realmente ele não pode. Será que não pode? Será que todas as nossas justificativas são coerentes? Será que não são mentiras? Será que não é falta de amor, falta de conhecimento realmente
porque a ignorância mata também as pessoas. Então Jesus recomenda que não levemos, mas de fato é que as pessoas não levam porque não vão de fato. No entanto, elas estão presas a essas coisas no dia a dia da sua vida. E isso impede literalmente muita gente de viver o Evangelho. Depois, Jesus, o poder que Jesus atribui às pessoas, ele está em todos nós. Ou seja, onde o Evangelho chega, o abraço de Deus chega, o sorriso de Deus chega, porque o amor está presente no coração do humano que leva a mensagem de Deus ao próximo. Sejamos esses missionários fervorosos, como foram os discípulos, as primeiras comunidades, homens e mulheres, ao longo da história, como também nos dias de hoje. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra